Obrigada, boa noite a todos. Espero que não lhes frustre, porque ser apresentada por dois amigos, a gente corre o risco de que eles exagerem, né? Mas eu agradeço muito, de verdade. Eu tenho um amor muito grande, né, pelos catequistas. Eu fui catequista antes de me consagrar, também quando eu já depois de consagrada, e ainda que eu estou nesse trabalho de formação dos catequistas, mais que dar a catequese, eu sinto que também sou catequista, né? Porque todo catequista é evangelizador, né? E esse é o meu trabalho. Amanhã cumpro 27 anos de consagrada, peço uma oração amanhã de modo especial. Já são palavras maiores, né? 27 anos já é um bocado de vida, e eu acabo de sair de exercícios espirituais, de 8 dias de silêncio absoluto, então eu venho com essa certeza, né, de que vale a pena entregar-se por Cristo, vale a pena isso, amar muito. E a minha experiência nos exercícios espirituais era que todo mundo pudesse fazer a mesma experiência da presença de Deus que eu fiz esses dias, né? Que Deus existe, que Deus está dentro de nós e que vale muito a pena esse trabalho que nós estamos fazendo por Ele, né? Nós não estamos querendo aparecer, nem somos catequistas porque não tínhamos outra coisa que fazer na vida, né? Nós estamos por amor a Deus. Isso vale a pena porque nós somos as bocas, os olhos, as mãos, somos os instrumentos de Deus, né, para que outros o conheçam. Então, eu vou falar da vocação e missão, né, do catequista, porque todos nós fomos criados para algo, né? E o catecismo fala, né, que nascemos para amar e servir a Deus nessa vida e gozar dele na eterna. Sim? Então, nós viemos a esse mundo por amor, né? Deus nos trouxe por amor, dentre tantas possibilidades de nascer outra pessoa, Deus escolheu a cada um de nós, né? Nós podemos dizer, entre tantos, Deus me escolheu. Então, até mesmo o Augusto Cury, esse famoso psiquiatra, e ele fala que tem gente que diz, eu não pedi para nascer, né? E ele fala, pediu sim, porque você nadou no mínimo 2 oceanos para poder chegar e fecundar o óvulo da tua mãe, né? E eu fico muito feliz, porque como eu não sei nadar até hoje, só de pensar que eu fui campeã de 2 oceanos, isso já me dá muita alegria, né? Eu digo, pelo menos não preciso me sentir frustrada nesse aspecto. Até nisso, Deus realizou o meu sonho, né, de nadar. E saber que nós fomos escolhidos a dedo, né? Fomos tecidos por Deus para vir aqui nesse mundo, não para ocupar um espaço, mas para cumprir uma missão. Então, fala o catecismo também que a esse fim, né, de chegar à vida eterna com Deus, o homem chega por diversos caminhos, dispostos também por Deus, como Senhor da história e dos homens. A esses caminhos nós chamamos de vocação. Então, todos nós estamos chamados à eternidade feliz com Deus. E para todos nós, Deus deu um caminho. E nós estamos chamados, né, a viver, a buscar esse caminho. E esse chamado é o que nós falamos, né, denominamos vocação, que significa exatamente isso, né, um chamado. E cada um tem que descobrir por onde Deus vai chamando, né? Por onde Deus vai fazendo a gente ir caminhando para chegar no céu. Portanto, a vocação é esse chamado. Nós não éramos nada,
Deus nos chama ao ser e nos dá uma vocação. E a vocação é estritamente de caráter sobrenatural. Não é eu que escolhi. É Deus que me chamou, Deus que me deu essa vocação, porque sempre é Deus que toma a iniciativa. Deus é que tomou a iniciativa de vir ao mundo a nos salvar. Deus é que tomou a iniciativa de tomar o nosso lugar para sofrer, né? Tudo que a gente vê na cruz, tudo que a gente pode chegar mais ou menos a imaginar, como, por exemplo, ver o filme do Mel Gibson, isso é o que cada um de nós deveria sofrer, né? E Jesus quis tomar tudo isso, sofrer no nosso lugar, por iniciativa própria, né? Por amor. Então, não é a pessoa que escolhe a Jesus, mas é Jesus quem a escolhe. Nós, o que podemos fazer o que nós fazemos é responder ou sim ou não, né? Os que respondemos sim, pois estamos nessa luta da santidade de vida, que é batalhar todos os dias da nossa existência. E os que não são aqueles que muitas vezes não querem, mesmo conhecendo Jesus, não querem segui-lo porque é dura a palavra de Deus, né? É difícil ser um católico coerente. E tem muitos outros que não o conhecem porque ninguém falou dele. E aí está o nosso papel, né? De levar a esse Cristo que nós conhecemos. Isso nos deve dar muita alegria, na verdade, porque ser escolhidos por Deus é um dom extraordinário, né? É algo maravilhoso. Não sei, às vezes a gente se admira com a quantidade de, não sei, suicídios, né? Ou essas depressões que são fruto de uma baixa autoestima. A gente sabe que os suicídios já estão em outro plano, né? Ninguém se suicida porque quer, né? Ninguém quer se matar, querem matar a própria dor, né? Mas aí só são aspectos psicológicos, psiquiátricos, né? Mas essa insatisfação, essa tristeza de estar na vida e não ter um sentido na vida, só com isso já bastaria, né? Saber-nos amados por Deus, saber-nos escolhidos por Deus e saber que Deus nos escolheu para levá-lo a outros. Isso deveria encher o nosso coração de muita alegria, né? É uma responsabilidade, obviamente, mas também é uma alegria muito grande. E é isso que nós temos que passar para os nossos catequizandos. Podemos perder-nos em muitos temas, mas o querigma nós não podemos nos afastar nunca, porque Deus mesmo veio a esse mundo para nos salvar e sofreu o indizível por amor. E isso tem que todos os seres humanos saber. Claro é que depois a gente tem que levar todas essas ideias que muitas vezes estão claras na mente e baixá-las ao coração para fazer uma experiência de Deus, né? Não é só... É muito fácil falar de Deus. Eu sempre rezo que Deus me ajude a viver o que eu prego, porque é muito fácil pregar. É muito fácil falar de Deus, é muito fácil falar da alegria, é muito fácil falar da fé, da esperança, da caridade. Mas na minha vida, como é que é? Então, nós podemos, se não nos cuidamos, se não temos uma profunda vida de oração, nós podemos ser igual aos fariseus, que diziam saber tudo, mas não viviam, né? Muito pelo contrário, como dizia Jesus, colocavam pesados fardos nas costas das pessoas. E nós podemos fazer isso, catequizar, dar doutrina,
fazer o outro pesar a consciência, mas eu estou na minha, né? Ninguém pode tocar na minha vida moral, ninguém pode chamar minha atenção. Eu já estou fazendo muito, ajudando a igreja dando catequese. E não é por aí, né? Uma responsabilidade muito, muito grande. Então, uma vocação não é outra coisa que o chamado de Deus a servir-lhe em um estado de vida muito concreto, né? Os religiosos, os sacerdotes, os leigos consagrados, que é o meu caso, né? Os leigos casados, todos nós, dentro de um estado de vida concreto, e até mesmo João Paulo II falava muito da solteria, né? Dos solteiros, que isso Deus talvez não o chamou para uma vida concreta no matrimônio, por exemplo, mas que estão e nenhuma uma consagração de vida em um instituto particular, mas ele quer que essas pessoas sigam a sua vida dedicadas a ele, né? Estando na sua casa, trabalhando, mas servindo a Deus. E servir a Deus, nós sabemos que em primeiro lugar é servir o próximo, né? Não podemos falar que nós servimos a Deus e não damos atenção ao próximo, e é, inclusive, uma obra de misericórdia, né? Instruir aquele que não sabe. Então, além de sermos apóstolos, nós também vivemos, quando estamos esse ministério da catequese, fazendo também um ato de caridade e um ato de misericórdia espiritual. A missão em concreto, né, que nós podemos falar do catequista, vem desde o batismo, que passamos a ser apóstolos. O batismo nos abre não só as portas da eternidade, as portas do céu, mas nos envia, ide por todo mundo e anunciai a boa nova a toda criatura, em Marcos 16, 15. Então, vocação e missão são sinônimos, porque eu não posso ter uma vocação sem ter uma missão, e impossível ter uma missão se eu não tenho uma vocação. Porque eu só vou conhecer a minha missão quando eu encontro, quando eu experimento a minha vocação, né? Quando eu encontro a minha vocação é quando eu vou começar a ver a minha missão. É igual um pai e uma mãe. Enquanto não tem os filhos, eles imaginam quando tem os seus filhos, tal. Quando vem a criatura, aí sim que vão ver que a missão é muitas vezes ficar acordados de madrugada, que é não poder levantar no outro dia porque não dormiu a noite inteira, ou mesmo assim, né, ter que cuidar dos outros filhos, apesar de não ter levantado, não ter dormido bem. Então, quem disse para os pais que a missão era essa, né? A gente vai descobrindo, ninguém casa com um manual de matrimônio. Agora, a partir de agora, você vai viver isso, isso, isso. A história é de cada um. E isso acontece na nossa vida, né? Nas diretrizes gerais da ação evangelizadora, no número 30, fala: Jesus Cristo, o grande missionário do Pai, envia pela força do Espírito Santo seus discípulos em constante atitude de missão. Quem se apaixona por Jesus Cristo deve, igualmente, transbordá-lo no testemunho explícito de sua pessoa e mensagem. Então, Jesus Cristo nos envia, ele foi enviado, ele nos envia, mas para poder realmente ser grandes apóstolos, nós precisamos nos apaixonar por Jesus, né? O que nós estamos falando, o que nós estamos pregando, é fruto do amor a alguém, né? E por isso
os mandamentos, tanto os mandamentos de Deus como os mandamentos da igreja, não foram uma imposição, é fruto de um amor, né? Que Deus pediu para a gente viver para podermos chegar nessa felicidade eterna, que é todo um caminho, né? Então, qual é o meio mais eficaz de proclamar a Cristo? Primeiro, com o testemunho de vida. Esse é o meio mais eficaz, o testemunho de vida. Mas como nós podemos dar esse testemunho de vida? Primeiro, a conversão do nosso coração. Todos os dias pedir a Jesus, Senhor, que eu me converta. Não pensar que só porque eu já estou dentro da igreja, porque eu já... que eu apoio a minha paróquia, que eu já tenho um apostolado, que eu já estou convertido. Não sabemos. Eu acho que esses exercícios espirituais que eu fiz agora tenho 27 anos de consagrada, e teve uns que eu fiz assim 2 vezes ao ano, deve ser eu acho que é o 30º que eu já fiz. E cada vez que você faz, você descobre ainda mais passos, né? Que você vai descobrindo de conversão. Você precisa dar um passo. E a conversão, o que significa? É que você vai descobrindo em você tudo aquilo que vai atrapalhando a ação de Deus na tua alma. E a meta é não estorvar, né? Muito ajuda quem não estorva. Então, deixar que Deus realize o seu plano em mim e tentar ser o mais dócil possível. Porque o coração, ele pode se endurecer quando a gente acha que a gente não precisa mais de mudança, né? Não sei, nas paróquias vocês devem experimentar isso. O catequista mais velho, assim como ele tem toda a sabedoria e pode ajudar muito, ele também tem que ser humilde para aceitar as novas gerações que vêm trazendo coisas novas, vêm trazendo a tecnologia, vem apoiando, né? E os mais novos apoiarem os mais velhos, porque eles têm muita capacidade, têm muita força, muitas ideias boas, mas não têm experiência de vida. Então, é um trabalho conjunto. Nós somos parte desse corpo místico, né, de Cristo, que é a igreja. Nós não estamos trabalhando a minha turma, a minha paróquia, o meu ensinamento. Não. Nós somos um todo. E temos que apoiar-nos, porque o mundo, o mal vem avançando com muita força. E se nós não nos fortalecemos com a fé, com a união, formando batalhões de apóstolos para Cristo, pensem em quantas turmas vocês já deram catequese e que agora muitos não estão na igreja, nem na igreja sequer. Então, nós precisamos unir forças e pedir todos os dias a conversão do coração. Depois, dentro dessa conversão, buscar de verdade a santidade de vida. Crer, eu nasci para ser santo. Nós talvez não vamos chegar a ser santos de altar, porque Deus talvez não nos chame a isso, mas Deus chama todos a ser santos, porque não pode chegar no céu quem ao menos não esteja lutando para ser santo. Ainda que tenha que passar lá no purgatório, dar uma purificada, mas todos nós estamos chamados à santidade. E a santidade é buscar diariamente estar dentro da vontade de Deus, na minha vida, para mim. Isso é santidade. Não é fazer coisas mirabolantes, nem fazer milagres. É querer
fazer a vontade de Deus todos os dias da minha vida. Depois, outra coisa muito importante, que vai junto com o testemunho de vida, é a coerência. O que eu penso, falo e atuo. Sim? Porque muitas vezes nós estamos falando algo, mas nem nós cremos nisso. Claro que nós não vamos convencer ninguém, se nós mesmos não vivemos. Então, é um papel muito importante essa coerência de vida. E a formalidade, acho que é muito importante, né? Eu sei que, bom, pela experiência, né? Que às vezes os coordenadores têm dificuldades porque os catequistas não querem obedecer ou não estão de acordo. Não quer dizer que nós temos que estar de acordo em tudo, não. Sempre vai ter diferenças porque nós somos diferentes. Mas quando Deus coloca uma autoridade, nós temos o direito de falar, temos o direito de perguntar, até de reclamar, mas nós também temos o dever de ser obedientes, de ajudar. Eu não estou aí para, né, porque o coordenador não está aí para complicar a minha vida, né? Ele tenta, nem sempre consegue ajudar, né? Que eu possa desenvolver bem o meu papel como catequista. Me chamou muito a atenção, nos exercícios espirituais, nós, na Sexta-feira Santa, né, dos exercícios, que é todo o mistério da vida de Cristo, nós tivemos novamente a celebração da Sexta-feira Santa. Foi muito, muito lindo. E voltou a impressionar-me novamente quando Jesus fala para Pilatos: você só tem poder sobre mim porque veio do alto, né? E nós sabemos que tudo passa nessa vida. Daqui a 2 anos é esse coordenador, daqui sou eu, daqui eu. Então, não nos preocupemos, né? Tentemos ajudar. Não, quem busca a união vem de Deus. Quem busca quebrar, quem busca dividir, quem busca não vem do Espírito de Deus. Porque só o inimigo, só o diabo é que divide, né? Então, cuidemos também com as nossas críticas, com as nossas intervenções, porque às vezes nós podemos, em vez de construir, estar destruindo ou construindo, em vez de pontes, muros. Então, isso cabe para todos nós, né? Não sei todos que estão aí, mas todos, coordenadores, catequistas, para todos nós, todos nós. E tudo isso é para que a gente busque a nossa plenitude vocacional. E a plenitude de todo ser humano é chegar ao céu. É isso que nós temos que lutar, e é isso que nós temos que ir em linha reta, assim como é lá que eu quero chegar. Eu acho que, sinceramente, nós, começando por cada um de nós, e se nós fizéssemos os nossos catequizandos pensar mais na eternidade, o mundo seria muito diferente. Muito diferente. Porque muitas vezes, e mais no mundo de hoje, que quase não pensam, que tudo é dado pronto, se pensássemos mais na eternidade, nós cuidaríamos mais com as escolhas que nós fazemos da nossa vida. Porque chegar no céu ou não chegar no céu é o resultado de todas as escolhas que nós vamos fazendo durante a vida. Deus vai colocar todas as graças até o último suspiro para que nos salvemos. Mas somos nós que tomamos a decisão, se queremos optar por ele ou não. E daí vem as nossas escolhas. Somos peregrinos, mas podemos gozar do céu desde aqui, nessa vida. Faz um tempo atrás, eu fui dar uma palestra para crianças de primeira Eucaristia, né? Que não é bem o meu público, mas, bom, o padre pediu, eu fui lá tentar, e
acho que deu certo, mas eu falei para as crianças, elas iam fazer logo a primeira Eucaristia, né? Acho que era um retiro da primeira Eucaristia, no dia seguinte elas iam fazer. Então eu perguntei para elas se elas tinham ouvido falar sobre os milagres eucarísticos. Então, uma menina levantou a mão, de 10 anos, e disse: cada missa é um milagre eucarístico, cada missa é um milagre. Portanto, todos nós aqui já vimos um milagre eucarístico. Eu achei sensacional, né? Às vezes nós adultos estamos buscando milagres, né? Onde que está a missa de cura e libertação? Onde está infelizmente, né? Às vezes nós que dizemos católicos, nas quartas-feiras estamos lá no centro espírita tomando um passe, né? Porque para tirar as más vibras e todas essas coisas, né? Mas em cada Eucaristia está o milagre mais perfeito que pode existir, que um pedaço de pão e um pouquinho de vinho se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que mais necessitamos? Que mais médico necessitamos? Que existem, né? Precisamos dos médicos do corpo, mas quantas vezes a nossa alma, o remédio que necessita é a Eucaristia. E nem sempre nós conseguimos valorizar. Então, buscar a minha plenitude vocacional é fazer a vontade de Deus para a minha vida. E no nosso caso, a vontade de Deus para nós é estar evangelizando. Porque sim, é um chamado, né? Nós não podemos ficar com as situações, né, da vida, às vezes das paróquias, dependendo, às vezes as pessoas querem ser catequistas por boa vontade, mas nós precisamos escutar dentro de nós que isso é uma vocação, e é um chamado exigente, porque além de preparar, né, a catequese, além de ter que ir em várias reuniões, nós precisamos também formar-nos. A formação ela é muito importante, porque nós estamos levando a mensagem de Deus e não a nossa própria interpretação. Nós precisamos estar atentos a não distorcer a palavra de Deus. Por que nós temos um número sem fim nas esquinas aí de igrejas evangélicas? Por quê? Porque alguém interpretou diferente e fundou a sua própria igreja, porque lá pode comungar estando em pecado mortal, lá comungar, né, comer a substanciação, né, que eles falam, só naquele momento é Jesus, tantas interpretações que se tem dado da palavra de Deus, e nós não podemos levar a nossa interpretação, nós temos que levar a interpretação segundo o magistério da igreja, porque senão nós, em vez de podemos chegar de catequistas a hereges, em um pulinho. Então, lembrar que nós, quando rezamos, né, não é convencer a Deus de fazer o que eu estou pedindo, mas convencer o meu coração de querer fazer o que Deus quer de mim. Portanto, se eu ainda, em algum momento, não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, não encontro um sentido para a minha vida, a oração é rezar, 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 mas não para que Deus faça o que eu quero, mas para convencer meu coração a fazer a vontade de Deus.
Então, a catequese, ela tem umas tarefas. Eu vou tentar passar rápido, se eu te falar muito, como vocês viram. Vamos ver se vai dar certo. De qualquer forma, esse material vai ficar disponibilizado também, né, Gisele? Sim, vai ficar disponibilizado, a gente pode mandar a apresentação para todos. E para também seu conhecimento, a gente está com 25 minutos. Ah, ok, muito obrigada. Então, quando faltar 10, você faz assim para mim, tá? Para eu ver. Esses 25 minutos pode ficar só no slide. Obrigada. Ok. Então, primeiro, uma das tarefas da catequese, do catequista, né? É o conhecimento da fé. A catequese, ela introduz o cristão no conhecimento próprio de Jesus, das Sagradas Escrituras, da Igreja e, particularmente, do credo apostólico. Quando a gente vai no catecismo da Igreja Católica, que eu acho que deve ser um livro de cabeceira de todo catequista, quando a gente estuda, né, o credo, já com isso, eu acho que dava para fazer mais de 3 anos de catequese, né? Bem dada. Nós precisamos, aqui está condensado as verdades que todo cristão deve viver, sim? Sem volta, vamos ver como é que a coisa vai fluir, e aí a gente vai falar, porque, por experiência, eu, como professora na Escola da Fé também, em formação humana, tem temas que dão pé a passar a temas mais difíceis de se tratar, né? E aí a gente acaba se perdendo, às vezes, em como vou explicar esse tema aqui, e esqueço do essencial. E o que nós temos que levar é o essencial. Se as pessoas tiverem bem claro o essencial, fazer a experiência de Deus, fazer a experiência de Jesus Cristo como pessoa, como um amigo, como um companheiro, tudo demais, todas essas coisas que estão movendo as nossas cabeças e que a gente está escutando e que a gente está sendo bombardeado, ela toma uma dimensão muito diferente, porque o essencial está claro. O que nós temos perdido é a essência, né? Os valores estão trocados. Então, se você tem princípios claros, se você tem valores claros, você vive aquilo, você vai conseguir passar para o outro, e o outro que está recebendo e ao seu tempo vive isso também, o que vai acontecer? Que, ainda que tenham muitas outras ideias, desculpe, mas a minha cadeira está descendo, todas as outras ideologias, elas sim vão salpicar em nós, e nós vamos fazer algumas certas perguntas, mas não nos vai tirar do eixo da santidade, que é chegar lá, buscar o céu. É muito importante isso. E nós perdemos. O mundo hoje está numa crise de fé e, infelizmente, está dentro da igreja essa crise de fé, né? Muitos bispos, muitos sacerdotes, muitos leigos, catequistas, têm crise de fé. Então, como é que nós vamos conseguir levar o mundo, a humanidade, a voltar ao cristianismo bem vivido, se somos nós os primeiros que não temos a nossa fé bem segura? Por isso eu acho que o catecismo claro, nós temos que saber, no mundo de hoje, como passar o catecismo, né? Como nós vamos apresentar o catecismo, mas não podemos perder a essência, porque tentando ir pelas tangentes, nós chegamos a perder o essencial, né? Que é a fé em Jesus Cristo,
que veio ao mundo, que me salvou, que quer que eu seja plenamente feliz um dia na eternidade. A dimensão doutrinal da catequese são fórmulas, né, doutrinais que ajudam no aprofundamento do mistério cristão. Então, nós vamos adentrar-nos nesse mistério, no mistério da vida de Cristo, através da doutrina, para poder ajudar, né, os jovens a chegar, jovens, os adultos, as crianças, a conhecerem mais Jesus Cristo. Depois, outra tarefa é a iniciação litúrgica. Para realizar a sua obra salvífica, Cristo está presente em sua igreja e, sobretudo, nas ações litúrgicas. É tarefa da catequese introduzir no significado e participação ativa, interna e externa, consciente, plena, frutuosa dos mistérios, dos sacramentos, as celebrações, símbolos e ritos. A catequese deve estar em harmonia com o ano litúrgico. Então, também, fazer com que os catequizandos participem da liturgia, né? Já seja numa leitura, já seja numas orações dos fiéis, que eles conheçam, que levem os catequizandos a fazer uma experiência, né, de como é que coloca o cálice, como é que se arruma um altar, porque quando a gente conhece, e quando, por exemplo, a Santa Missa é explicada parte por parte, se abre um grande horizonte. Porque eu já estou indo na missa não por obrigação, mas eu estou fazendo uma experiência de amor, eu quero estar aí. E aí muda, não estou aí como que, meu Deus, a que horas termina tudo isso? Sim? Eu quero ir, eu quero fazer isso. Depois, a formação moral é uma tarefa importante da catequese, porque nós educamos a consciência. Sim? Educamos a consciência, atitudes, espírito e projeto de vida segundo Jesus, não segundo o mundo, não segundo a moda, não segundo o que dizem por aí. O que diz Jesus, o que diz Deus que me criou para ser feliz. O mundo não está nem aí conosco. O mundo referente aos que não acreditam em Deus, né? Porque o nosso mundo é muito lindo, mas o mundo, as pessoas os mundanos, né? As pessoas que não querem Deus. O que é que Deus pensa para mim? E aqui nesse aspecto aqui, falando nós catequistas, é muito importante que os catequistas também cuidem da sua formação moral. Eu já fui convidada a ir a uma paróquia há muitos anos atrás, essa é a segunda vez que eu estou em Brasília, eu já estive aqui 7 anos e meio, fui de missão ao México 3 anos e meio, e agora cumpriram 3 anos que eu voltei, né? Que eu estou aqui novamente. Eu fui numa paróquia para dar uma formação para os catequistas, porque na época era aquele Orkut, eu nem cheguei a usar, nem sei como era, né? Mas era Orkut que chamava, era uma rede social. E a catequista colocava no seu Orkut fotos que não condiziam com uma pessoa da igreja, né? E quando foram falar para ela, ela disse, é a minha vida, ninguém tem que se meter. E não é verdade. É preferível você deixar de ser catequista para você colocar suas fotos de bebedeira, de roupa indecente, de tal, a que você tenha o título de catequista e você coloca o que você quiser nas suas redes sociais, mas você tem uma responsabilidade social. Então, vocês acham que ao ir à missa, os jovens viam essa catequista, como a minha catequista, com um ascendente moral, né? A eles não, eles estavam vendo o corpo da catequista que estava debaixo daquele jeans, com aquela camiseta da paróquia que ela tinha posto no Orkut. Sim?
Então, nós temos que cuidar muito isso. Não é, na minha vida moral ninguém se mete. Sim, você tem uma responsabilidade moral, uma responsabilidade social. Se você não quer que ninguém fale nada e queira seguir vivendo mundanamente, então diz, olha, com toda sinceridade, eu prefiro ter uma vida mundana, eu quero colocar minhas fotos, eu quero viver, eu quero andar com a moda sensual. Aqui estão, eu entrego a minha turma, mas eu não vou dar esse falso, mau testemunho. Estou sendo incoerente. Isso é muito importante, muito importante. Não sejamos fáceis de que, eu sou visto como uma pessoa da igreja e quando saem os paninhos ao sol, né? Nem o demônio me quer, porque eu estou sendo tão incoerente que não tem sentido, sim? Então, a formação moral, ela é muito importante na nossa vida. A formação para o sacramento da penitência também contribui para a formação moral. Então, eu lembro que eu sempre conto esse caso porque eu era catequista e um dos catequistas que estavam aí conosco, ele não acreditava e não gostava da confissão. Então, a turma dele, a gente quase não via na fila da confissão, né? Porque o jovem, o catequizando, ele tem que ver o catequista também na fila da confissão, né? Escutar a experiência que se faz da confissão, da paz, de receber. Quem somos nós para receber o perdão de Deus cada vez que a gente erra? Né? Era já para Deus dizer, olha, eu acabo contigo e tiro esse problema das minhas costas. Né? E Deus uma e outra vez, fazer essa experiência para depois poder passar, né, para os demais. Depois, a vida de oração. Cabe à catequese ensinar a rezar com, por e em Cristo, com os mesmos sentimentos e disposições com os quais ele se dirige ao Pai. Adoração, louvor, súplica, agradecimento, confiança, contemplação. O Pai Nosso é o modelo mais acabado da oração cristã. A catequese se torna estéril e infrutífera se reduzida a um simples estudo ou mera reflexão doutrinal. Aquilo que eu estou dando, quando eu preparo, tem que ser também fruto da minha oração. E eu levo os meus catequizandos a orar, para ir baixando tudo isso que eu aprendi, que eu tenho aprendido, baixar daqui, né, da razão ao coração, que os teólogos dizem que é o caminho mais comprido que existe. Porque parece, né, tudo tão claro, mas para chegar aqui, que é viver isso que a gente tem claro, só com a oração. Porque só Deus pode transformar o nosso coração. Então, e é na oração que nós escutamos a Deus, que nos deixamos modelar por Deus. Então, o catequista que não leva o seu catequizando, seja ele adulto, seja ele criança, seja jovem, diante do sacrário e ensina a fazer oração, vai ser muito boa catequese a nível intelectual. Mas levar as pessoas a fazerem uma profunda experiência de Jesus como pessoa, como amigo na oração. Isso é muito importante. Mas se eu não sou um homem, uma mulher de oração, eu não vou poder ensinar. Eu preciso ser homem e mulher de joelho no chão e fazer com que os outros também descubram essa maravilha de falar com Deus, de poder falar com Deus como se fala com um amigo. Depois, a vida comunitária. Se a fé pode ser vivida em plenitude dentro da comunidade eclesial, é necessário que a catequese cuide com carinho dessa dimensão.
O ecumenismo e o diálogo interreligioso também fazem parte dessa educação para a vivência em comunidade, né? O respeito com as outras religiões, com as outras crenças, mas sempre muito firme na própria doutrina e fazer essa vida comunitária. Se eu vou só na igreja para as catequeses no sábado e isso, faço a minha catequese só no sábado e depois eu vou na igreja em outra paróquia, não participo da comunidade em si, não conheço bem o meu pároco, não participo das festas patronais, é muito difícil eu depois me enganjar no trabalho em uma pastoral, por exemplo. Não, fui na catequese, obrigada pela participação, recebi meu certificado e tchau, até eu casar. Sim? Então, eles precisam fazer essa experiência. O testemunho, que eu já falei para vocês, né? O testemunho da santidade tornará o anúncio de Deus, de Cristo, né? Plenamente digno de fé. Então, se eu sou coerente, se eu dou testemunho, as pessoas percebem. Por isso é tão importante a nossa vida de fé, a nossa vida moral, porque as pessoas, elas percebem quando nós vivemos aquilo que pregamos ou não. E nós temos que, eu agora que penso muito, agora que nós estamos com as máscaras, né? É através do olhar que nós temos que levar a Cristo para os demais. Porque às vezes não dá nem para mostrar o sorriso, né? Então, são os olhos têm aprendido a sorrir, né? E são os olhos que têm que saber acolher e que têm que saber levar esse Cristo que nós amamos, que nós experimentamos, que nós estamos, né, com Ele, aos demais. E, peraí. O último é a missão. O verdadeiro discípulo de Jesus é missionário do reino. Então, todos nós temos um lugar dentro da igreja. Né? Dizer que não tenho tempo para fazer apostolado, uma pastoral, né? É o mesmo que dizer que não tenho tempo para ser cristão. Todos nós temos que encontrar o nosso lugar dentro da igreja. Já seja um trabalho administrativo, já seja um trabalho colocar a mão na massa mesmo. Né? Então, precisamos levar os nossos catequizandos também a essa missão, que também, durante a catequese, né, o período de catequese, a gente também tem que levar eles a fazerem uma experiência social, né, um trabalho social, algo que eles possam experimentar, possam ver outras realidades. Não sei, por exemplo, dar catequese, eles mesmos se prepararem e dar catequese para um grupinho de crianças da rua, por exemplo, né? Nós temos agora o apostolado Cristo da Rua. Precisa de gente que vá lá, né? Dar para os adultos, dar para os jovens. Então, como não se acha catequista aí nas esquinas sem fazer nada, né? Todo mundo tem muito trabalho. Então, vamos fazer com que esses jovens, esses catequizandos, possam fazer algo pelos demais, né? E feliz das turmas que, ao terminarem, possam sair daí um catequista, um coroinha, alguém para uma pastoral da igreja, né? Porque nós temos essa missão. E cada vocação, já como conclusão, né, do que eu estou falando, cada vocação tem um grau de dificuldade e de exigência própria da cruz que todo ser humano deve levar, queira ou não. Portanto, não fiquemos olhando para a cruz do outro, que sempre parece mais leve, né? A minha cruz é aquela que o nosso Senhor me tem dado e é a que eu vou ter forças para levar, né? Não sonhemos com levar
cruzes leves. Não existe. Toda cruz, é peso. Jesus levou primeiro, né? E Jesus, no Santo Evangelho, nos diz que é estreito o caminho que leva à vida. E, portanto, duro a nossa natureza, já que oferece um programa claramente espiritual. Conversão interior, renúncia ao pecado, esforço pela santidade, vida de sacrifício, doação ao próximo, humildade, etc. Tudo isso vai contra as nossas paixões de soberba, de ambição e sensualidade. Por isso, toda vocação é exigente. E vocês experimentam isso no dia a dia, né? Com a própria vida e também com a... Eu acho incrível, né? Que, por exemplo, não sei, eu quando vou dar a formação para os catequistas, uma quarta-feira à noite, 8 horas da noite, então o pessoal já vem cansado, né? Um dia todo de trabalho, não passou nem em casa ainda para ver a família, e ainda ter que vir a escutar uma pessoa dar formação, isso já é um sacrifício, né? No sábado, puxa vida, talvez o único dia que tem para dormir até um pouquinho mais, e aí levanta, né? Vai lá na igreja, aí tem que chegar antes para preparar a aula, né? O encontro, que os encontros sejam bem preparados, que tenha um detalhe, uma flor, uma toalha, agora o mês da Bíblia, a Bíblia, que sejamos delicados, que as pessoas que entram em contato conosco vejam que eu estou fazendo aquilo por amor. E a evangelização vale tanto a pena que eu cuido até dos mínimos detalhes, né? Já seja uma cruz, já seja uma música, já seja isso. Que o desejo de formação seja para buscar ser cada vez mais e melhores instrumentos nas mãos de Deus. É isso que nós queremos, não para que a minha turma, o catequista fulano de tal, a catequista tal, não. Se eu estou me preparando, é porque eu quero ser um instrumento melhor nas mãos de Deus. E por isso a vida de graça de um catequista é tão importante. Bom, até aqui é o que eu tenho para falar para vocês. Agora, não sei, as perguntas ou sugestões? Vamos abrir, Estela. Vamos ver se alguém tem interesse em fazer alguma pergunta. No chat ainda não foi colocado nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer já diretamente, inclusive, pode ficar à vontade. Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada, ou não tem mais nada que dizer, né? Está todo mundo tão cansado. Não entender nada com uma formação como essa. Ah, sim. Deve estar. Eu sofri muito quando tive que dar agora aula no seminário online, porque como estava ruim a internet, eles tiravam a câmera e me deixavam. E eu não sabia se estavam me escutando, se não estavam, se estavam atentos. Ah, não, ninguém merece, né? Então, como eu não vejo aqui as câmaras, né? Não sei todo mundo que está aqui. Eu não sei se o pessoal tá jantando, ou tá assistindo o jornal, sabe? O jornal sem som. A gente já tem um elogio aqui da Bia, agradecendo, né? Falou que foi muito claro, deu os parabéns para você. Obrigada. Eu gostaria de falar, Estela. Fala. Eu queria te agradecer a sua disponibilidade, foi assim, com muita clareza mesmo e muito firme as suas palavras, porque realmente, apesar de ser uma vocação, né, um dom recebido, mas requer o sim da pessoa. E quando a pessoa faz a opção pelo sim, há um comprometimento, há uma responsabilidade, tem que haver uma dedicação. E, assim, nós estamos aqui, né? Tem catequistas aqui que são da Eucaristia e tem catequistas da Crisma, que são os que eu mais convivo. E eu vejo que alguns que são mais jovens, que é o que você falou, né? Apesar de ter uma vida
pautada e coerente com uma família católica, de berço católico, tem as práticas, vão às missas dominicais, tem gente aqui que está conosco aí de terço diário, né? Então, são pessoas que a gente vê que buscam uma vida de coerência. Claro que são jovens, mas muitas vezes a gente vê que tem pessoas que têm vidas, né? Muitas vezes, claro, tá, a gente tem deslizes, tem os desvios, mas tem que ser vigiado isso, tem que ser cuidado. Né? Porque se não é cuidado, é o que você falou, vai ali para dar uma formação, mas na hora que sai da paróquia é uma outra pessoa, né? Não estou dizendo que a gente não erra, não, a gente erra, a gente tem os deslizes, mas a gente tem que cuidar, a gente tem que vigiar o tempo todo, né? E eu vejo também que os nossos catequistas aqui na Guadalupe, a gente tem uma preocupação com isso que você falou, né? A pessoa está fazendo a crisma, né? A confirmação ali da escolha ali lá do pai lá atrás, do batismo. Então, a gente quer que ele permaneça dentro da igreja conosco. Então, para que ele conheça uma pastoral, para que ele conheça outros trabalhos que são realizados, porque na hora que acabar os nossos encontros no final do ano, né? Nós não temos depois uma sequência, tem a escola da fé, tudo, mas e o servir, né? E a continuidade daquilo que ele confirmou. Então, é muito importante esse trabalho de integração com as outras pastorais. Não, ótimo, tá? É perfeito isso, porque os elementos, né, da vocação é isso, um chamado, né? Umas qualidades, Deus dá as qualidades quando ele chama, né? E a resposta. Então, até mesmo no mundo que nós estamos, eu tenho falado muito aqui para as consagradas, e quando eu trabalhava com as religiosas lá no México, eu dava muitos cursos lá, né? Era esse o meu trabalho lá. Eu falava para elas, no mundo que nós estamos, nós temos que, no discernimento, a gente tem que ver também esses talentos que Deus deu, né, para a caminhada, porque tem gente que ainda tendo chamado, pode ter perdido os elementos, pelo estilo de vida que tenha. Então, isso é muito importante. Então, não basta só boa vontade. Eu quero ajudar. Tá, mas você, como você disse, Gláucia, você está disposto a assumir as consequências do que você vai assumir. Se você vai assumir falar de Cristo, se você vai assumir dar a cara por Cristo, vai ter que ser na catequese, na tua família, na faculdade, no trabalho. É uma vida, né? A vocação é um estilo de vida. Muito obrigada, muito bom. Completar, né, Estela? E nas redes sociais, né? Nas mídias sociais. Sim. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta, na realidade. Assim, a Gláucia tinha falado bastante que, principalmente pra gente jovem, né? Eu falo sempre, a Gi sabe, eu falo sempre que eu sou quase da idade dos meninos, né? Porque eu tenho 20 anos de idade, a galera ali tem até 17, então a gente fica bem próximo. De fato, a coerência é muito difícil de ser seguida, mas, por exemplo, eu que fiz crisma em 2015, já tenho uma maturidade espiritual muito grande, acaba se tornando mais fácil. Mas a minha pergunta é a seguinte, em todas as reuniões que a gente dá sobre temas polêmicos, assim, claro que a gente tenta sempre seguir um caminho muito quadradinho, né? Igual a igreja bem certinho e tal. Eu sempre tento mostrar as fragilidades. Então, assim, é muito difícil você ser coerente. Qualquer pessoa, até uma consagrada, um padre, às vezes encontra essa dificuldade. Mas eu queria saber qual, assim, a dica que eu posso dar para seguir essa coerência, entendeu? Para os jovens seguirem essa coerência. Qual seria, tipo, claro, a motivação é a nossa santidade, o nosso caminho da fé, mas qual seria, assim, um jeito de eu explicar essa coerência para eles, deles entenderem como que a gente, enfim, segue essa coerência e como fazer, entendeu? Olha, Bia, bom, em primeiro lugar, o fato de você ser quase da idade deles é uma maravilha, porque não é um velho, uma velha que está falando aí, sabe, a cinquentona que não sabe já de nada e está aí falando, não, é uma maravilha que uma pessoa como eu, que tem 3, 4 anos mais que eu, ela não só fala daquilo que ela tá pregando, né, ela está vivendo aquilo.
Então, nós temos que entender que a santidade, que a coerência de vida não é ser perfeitos, sim? É lutar para fazer sempre o bem. Porque senão a gente pensa que ser santo é ser impecável. Senão, assim, né, não haveriam santos, porque Deus pega a miséria e transforma, quando a pessoa se deixa transformar, né? É todo um processo, a coerência não é assim de um... Mas eu acho que, pensando em mim e vendo da experiência de tantos anos, a chave é enamorar os catequizandos de Cristo. Porque quando você se namora dele, e que ele se torna o teu grande amigo, sim, a pessoa que você mais gosta, você não quer feri-la. E a partir daí, quando você começa, não é que a coerência é uma imposição, você está aprendendo isso, agora você tem que viver isso. Não, eu quero viver porque tem alguém que está me pedindo isso. E esse alguém é meu melhor amigo, sabe? Tem que ser um processo de enamoramento de Cristo, porque ninguém segue e ninguém vai fazer algo por alguém que não ama. Não tem como, sabe? Então, a chave está na vida de oração dos jovens, fazer essa experiência de amor a Deus e que a partir daí eles queiram viver, sabe? E mostrar também, foi o que eu estava falando com a Gisele, o último retiro de mês que eu dei para a sessão de senhoras do Reino Christi, foi a verdade de Deus inscrita no próprio coração. E foi falar sobre os 10 mandamentos. Ou seja, os 10 mandamentos não é uma imposição. Ela já está inscrita no coração. Então, quanto mais coerente você seja com essa voz da tua consciência, porque a nossa consciência sempre vai falar, faz o bem e evita o mal. Quando você faz uma coisa que é mal, o primeiro afetado é você, porque você já não está mais em paz. Então, a coerência faz com que a coerência é como o caminho para você ser feliz. Sabe? Você quer ser feliz? Ser coerente com o que você é. Quanto mais coerente você for, mais feliz, mais livre, mais você pode voar alto. Né? Porque isso, não colocar os 10 mandamentos, o catecismo da igreja, né, o credo, como uma imposição vindo não. É algo que está dentro do meu coração e, ao viver, eu coloco isso para fora e acabo sendo feliz e agrado a Deus. Não sei se vocês, os catequistas, querem me ajudar com isso. É difícil responder assim, porque é um processo, né? E cada pessoa, ela vai fazendo o seu processo. Mas eu acho muito importante enamorá-los de Cristo, independente da idade, e mostrar que tudo isso que está, começando pelos mandamentos, já está inscrito no nosso coração, na nossa alma, e nós temos sede de Deus. E quanto mais coerentes, mais perto de Deus estamos e mais felizes seremos. Tem que fazer tipo uns silogismos aí, para que eles vejam como meio lógico. É lógico que... O que eu faço... Assim. Eu conto histórias pessoais minhas, né? Experiências próprias, assim. Então, justamente por eu ter basicamente a idade deles, assim, eu ser mais próxima da idade deles, eu dou uma aproveitada disso, sabe? Eu conto das minhas histórias. A Gi e o Demétrio, né? A gente dividiu sala por muito tempo, então a gente tem um pensamento muito parecido. A gente conseguiu, assim,
caminhar, fazer uma caminhada muito coerente em relação assim, com os três, né? Ter uma coerência conjunta, o que é muito difícil, às vezes, a gente, principalmente uma pessoa da minha idade, que é diferente da idade da Gisele, do Demétrio, né? Enfim. E a gente, assim, se alinhou bastante. E aí eu contava as minhas histórias pessoais e a gente sempre batia na tecla disso que você falou mesmo, de não existe perfeição, assim, sabe? Perfeição é a gente, é o que a gente quer alcançar, mas na vida terrena é muito difícil. E eu falo bastante, em questão de coesão também, eu acho, coerência, eu falo bastante sobre o que a gente quer alcançar, entendeu? E não colocar expectativas nas pessoas também, porque o que eu vejo muito é falando, ai, fulano, padre fulano fez isso, fez aquilo, enfim, vir com argumentos. E aí eu tento falar que, na realidade, eles estão colocando expectativa em pessoas humanas, né? E não em Deus. Então, exatamente. Mas muito obrigada. Não, imagina. E também, Bia, falar para eles que se esse padre, ou se essa pessoa, quem seja, pisou na bola, ou, né, ou falou bonito e não fez nada, fez do contrário do que falou, essa pessoa, ela vai prestar contas com Deus. Eu tenho que escutar o que Deus está falando para mim, porque às vezes a gente se excusa, né? Ah, se o padre lá fez isso, então o pobre de mim aqui mortal, um mortal qualquer, eu posso... Não. O que Deus está te pedindo? Porque ele vai prestar contas com Deus, mas você não vai prestar contas pelo outro, sabe? Quando chegar diante de Deus, vai dizer, ah, Deus, olha, eu não fui bom porque o padre da minha paróquia deu um mau testemunho, então eu disse, então não vale a pena. Não. Né? Deus vai perguntar o quanto você me amou. E aí eu tenho que responder para Deus. Né? Até porque temos imagem e semelhança de Deus e não do padre, né? Então, exatamente. Muito bom. Não te conhecia, muito prazer. Muito prazer. Estela, tem uns outros comentários aqui no chat que eu vou ler, e eu acho que a Juliana Cunha também quer fazer uma pergunta. E, então, lendo aqui, ó, a Maria Cecília Gabriele fala que foi muito boa a formação, obrigada. Cecília, catequista de Crisma de Adultos. E foi minha aluna também, né? Na Escola da Fé. Sim. Tem outro comentário aqui que não dá para identificar, porque está como iPhone, mas pedia exemplos de como ensinar jovens a rezar. Sempre explico que deve ter Jesus como amigo, mas ainda acho difícil. E só para terminar, a Lilian comenta também, fala, né? Gratidão, Estela, querer fazer a vontade de Deus e não a minha. Vai ser o que eu levarei de sua palestra. Ai, que lindo. Isso é de Jesus, né? Jesus falou no Getsemane, Pai, que não se faça a minha vontade, mas a tua, né? Mas que bom, cada um tem o seu tempo também, né? E esse foi o tempo de Deus para você entender agora, e mais no mundo que nós estamos hoje, né? De hoje, nós precisamos muito de se abandonar-nos nas mãos de Deus, para que ele, que é o dono da história, né, que tem o fio da história do mundo, possa seguir fazendo a obra. E quanto da oração, orar com os catequizandos. Então, por exemplo, né, com vocês agora, eu levo vocês na capela, se tem alguma oportunidade diante do Santíssimo, se não na mesma sala, mas se a gente pode ir diante do Santíssimo, é muito melhor. Isso, dizer, Senhor, nós estamos aqui nessa formação, tu sabes o quanto nós estamos cansados, depois de um dia de trabalho, no começo dessa semana, mas aqui nós estamos, Jesus, para saber o que o Espírito Santo nos quer dizer, como podemos ser melhores instrumentos. Dai-nos a graça de ser cada vez mais atentos à tua palavra, dai-nos inteligência, entendimento, fruto do Espírito Santo, para que a gente possa compreender a tua palavra, sabedoria, para que a gente possa gostar, né, desfrutar do teu ensinamento e poder passar isso para cada um dos nossos catequizandos.
Então, você vai e você faz a oração com Jesus. Não é dizer, vai lá e fala com o teu amigo. Ah, eu falo com o meu amigo um monte de bobagem, não sei o que, né? Não. Você reza e muita gente, quando você reza com a pessoa, diz, nem imaginei que eu podia falar isso para Jesus. Nem imaginei que era tão fácil rezar. Sim? Porque às vezes as pessoas chegam na frente do sacrário e só o Pai Nosso, Ave Maria, as orações vocais que nós aprendemos e que nunca podemos deixá-las de fazer, mas para ter essa experiência de Cristo, eu preciso fazer uma oração de coração a coração. Eu sei que você está me escutando e eu também quero te escutar. E aí eu posso falar desde que meu time perdeu até que eu também quero ser santo e que ele me ajude, sim? Que eu, não sei, os adultos, né, que eu consiga um bom emprego, que aumente o meu salário para eu poder comer um pedacinho de carne, porque a coisa está tão difícil, porque o preço está tão caro. Mas eu falo isso sabendo que esse Deus está me escutando e que ele vai pegar tudo. Ele mesmo disse, venham a mim, vós todos que estão cansados e agobiados, que eu farei o meu fardo, ele é suave, né? E que vocês possam descansar em mim. Então, eu acabo falando daquilo que eu trago do coração e ensinar a fazer uma oração de adoração, uma oração de petição e a oração também de agradecimento. Eu sempre falo, quando a gente quer uma graça, a gente faz novenas para pedir. Quando a gente alcança a graça, a gente faz uma missa de ação de graças e tchau. Deveria ser também uma novena de ação de graças, né? A gente sabe só pedir para Deus e pouco a gente agradece. E agradecer ainda que a situação está difícil, mas agradecer o trabalho que nós temos, agradecer a família, agradecer que nós temos um teto. Mas tem que ir lá, o catequista de joelhos com a sua pessoa, o seu grupo, né? Ele começa a fazer oração e depois vai fazendo que outros façam oração, né? Quem quer fazer oração hoje? E aí ele vai saindo do coração, aprender a fazer uma oração desde o coração. Posso dar uma dica também? Claro. Em relação aos jovens, eu acho que isso é muito válido, assim. Na realidade, aprendi isso com a Gisele, mas, assim, é muito válido. Hoje em dia, né, com a internet, com as coisas, a gente tem muitos conteúdos legais e que em plataformas que os jovens acompanham. Então, no Instagram, por exemplo, a gente tem o Evangelho 1 Minuto, né, que a gente sempre fala, eu, a Gil, Demetrio, a gente sempre fala na nossa turma que é um evangelho todos os dias, é uma reflexão do evangelho em 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Então, colocar esses acessos que estão ali na rotina deles já é muito interessante. E além disso, eu acho que é muito válido também o que a pessoa falou aqui, que fala que é igual para conversar com um amigo. Eu acredito muito nisso, mas também não pode esquecer do desrespeito, né? Não pode desrespeitar, tem que ter ali um nível de respeito. A oração mais complexa, que normalmente nós fazemos, ela também precisa de uma maturidade espiritual grande. E a maturidade espiritual é um caminho. Exatamente. Não é tipo um ano que vai despertar uma maturidade espiritual incrível em alguém, né? Então, como é uma construção, começar com as coisas do mundo deles, né? Do nosso mundo mesmo, das plataformas, enfim, todas as redes sociais. Eu sempre dou muitas dicas, assim, eu acompanho muitos, né, porque também faz parte do meu dia a dia, eu também passo a maior parte do meu tempo no meu Instagram, nas minhas redes sociais, e eu faço uso dessas plataformas católicas, dessas mídias católicas, e eu acho que é muito válido, né, mas só também para não esquecer de ter uma boa observação, porque também a internet é um lugar muito massa, mas também tem muita informação ruim, então caso alguém precise, é melhor pedir indicações, né? Assim, dar uma pesquisada, né? Enfim. Mas é uma boa. Inclusive, eu acho que é muito importante que, nesse caso, você, né, possa ir compartilhando com os demais, né? Olha, gente, tem uma página super boa, tal, porque
os adultos, tem muitos adultos muito bons na tecnologia, mas não temos o tempo também, né, para estar assim, vendo, né? Às vezes você passa o Instagram muito rápido porque não tem o tempo. Então, se você vai colocando esses chats, quando você vai passando os links, isso vai ser uma ajuda muito grande. Eu posso mandar no grupo dos catequistas, tem 2, né? Tem um dos catequistas Crisma e Catequese mesmo, e o da Crisma. Eu posso colocar lá nos grupos, mas assim, se preparem, porque é uma chuva, eu conheço bastante. Tem Instagram que falam só sobre aborto, tem Instagrams que falam sobre um homem que, inclusive, você até falou disso no inicinho, assim, mas um homem que ele é homossexual, só que ele decidiu seguir o catolicismo, portanto, ele não pratica, né? Então, ele fala bastante dessa... que bonito. Então, isso até eu quero. É muito atual, né? Só que a maioria das páginas acompanha em inglês. Então, tá mas bom. é tranquilo. Hoje em dia tem muitas coisas que podem traduzir, assim. Claro. Não, sim. Não, e aí depois a Gisele também pode passar para a Lilian, porque eu acho que também interessa, né? A gente tem que fazer essa rede de bons contatos, de boas coisas, né? Para passar para todos. Stella, eu Oi. até pegando um gancho na pergunta da Lilian, né? Que ela coloca, né? Na verdade, não é da Lilian, desculpa, é do iPhone, né? Que fala como ensinar os jovens a rezar. E eu vejo muito assim, eu acho que não é a questão de ensinar o jovem a rezar. Eu acho que a gente pode resumir muito em uma palavra, que é o que você falou e é o que eu penso muito como catequista, né? É a gente ensinar o catequizando a enamorar-se por Cristo. Porque a partir do momento que a gente consegue, o catequizando, seja ele jovem, seja ele um adulto, com que ele se enamore por Jesus, né, automaticamente ele mesmo, né, nesse amor por Deus, ele mesmo aprende, né, a ter essa conversa mais íntima, esse diálogo mais íntimo, mais próximo. Ele começa a não enxergar mais um Deus, como muitos infelizmente enxergam, um Deus distante. Ele começa a enxergar Deus como o seu melhor amigo, né? Aquele que mais te ama, né? Mas realmente é uma graça, né? A gente deve pedir essa graça de enamorar-nos por Cristo. E o que eu vejo muito também, até para a gente concluir, eu concluir tudo, eu vejo muito assim, a forma com que nós catequistas, e aí eu vou até mais além, porque a gente está falando de catequista, mas é a forma com que nós cristãos, a forma com que nós católicos, né, devemos levar esse Deus para o próximo. Porque muitas vezes, quando a gente vê uma criança, quando a gente vê um adolescente, a gente se coloca acima deles, né? E se você, principalmente com adolescente, se você, não é que você vai diminuir, mas você eleva ele, né? E você coloca para ele que vocês estão no mesmo nível, vocês estão olhando olho no olho, conversando, né? De ser humano para ser humano, ele começa a te respeitar. E ao respeitar, ao ganhar a confiança desse jovem, ele se abre. Porque enquanto você, né? E aí a gente volta como catequista, enquanto nós, como catequistas, olharmos para os nossos adolescentes, né? E colocarmos um certo ar de superioridade, né? Porque eles são adolescentes, eles não conhecem muitas coisas, eles não viveram muitas coisas para ter uma bagagem, ter uma experiência. O próprio adolescente, ele se trava. E o adolescente travado, você, por mais que você converse com ele, ele não vai te escutar. A partir do momento que você se abre para esse adolescente, a partir do momento que você brinca com esse adolescente, a partir do momento que você chama a atenção desse adolescente, a partir do momento que você conversa com esse adolescente, do jeito que o próprio adolescente fala, você conquista o adolescente. E aí o adolescente, ele se abre. E a partir do momento que o adolescente se abre para o catequista ele tem um oceano para trabalhar com aquele adolescente, porque ele ganhou a confiança daquele adolescente. A partir daquele momento, o que você falar para aquele adolescente, ele vai acreditar e confiar, porque você derrubou barreiras
que muitas vezes o catequizando adolescente ele leva para os encontros da catequese. Uhum. E também quando a gente fala em relação ao adulto, é também muito próximo, porque o adulto ele já está muito machucado pela vida. O adulto ele já traz uma bagagem de experiência, de vida, de vivência, e que muitas vezes essa bagagem já está toda esfolada, estropiada, né? Muitas vezes uma vida do adulto que pelas atitudes que aquela pessoa teve, foi rejeitado. Ele não conheceu o amor, entendeu? E muitas vezes, nesses casos, a gente deve olhar também para esse adulto, não naquele intuito de mostrar para ele apenas a verdade, mas o que é a verdade? Quem é a verdade? É o próprio Cristo. O que ele faz? Ele acolhe, ele não olha só o retrato, mas ele acolhe a história daquela pessoa. Então, ao acolher a história do adulto, você também quebra essas barreiras nos adultos e faz com que o adulto perceba que ele também é amado por Deus. E nesse momento, esse adulto ele também passa a confiar em você, né? Passa a acreditar. E começa e aquela história, nós como catequistas, nós como cristãos, nós como católicos, a gente não está para caminhar à frente dos outros, né? E levar os outros, mas a gente está para caminhar junto dos outros. Muito bem, é verdade. Léo, isso que você falou complementa, né, corrobora aquilo da nossa primeira reunião no início do ano, né? A maior parte das pessoas que vão procurar a igreja na Crisma, principalmente jovens ou adultos, o adulto vem pela dor, Estela, ele procura a catequese porque ele tem alguma dor e ele quer se aproximar de Deus. E aí ele vem ali procurar. Então, o que ele quer? Claro que ele quer formação, claro que ele quer doutrina, mas ele quer acolhimento. E o jovem, muitas vezes, 80%, 90% dos que vêm para a gente, eles vêm como um pró-forma social, porque chegou na idade de crismar, porque a avó é católica, porque a tia é católica ou a madrinha e pediu para que ele fosse. Então, ele vem ali para cumprir uma parte da formação dele. Só que quando ele chega ali, obviamente que a gente vai dar formação, vai dar doutrina, vai dar tudo isso, a parte intelectual que você disse, mas ela não pode ficar ali restrita, porque ali não há intimidade com Jesus, e se não tem intimidade, não tem amizade, não tem o amor. E isso que você falou de namorar é tudo, né? Que é na hora que ele passa a ter essa intimidade, né? Que ele está ali querendo estar ali e não mais por obrigação, aí sim ele aprende a rezar, ele aprende a ter uma vida coerente, ele aprende a não ter vergonha de falar sobre Jesus, né? E aí a vida dele se torna mais, vamos dizer assim, mais fácil, ele é mais feliz, porque problema a gente vai ter, o jovem vai ter, o adulto vai ter, mas ao lado, né, de Deus, tudo é mais tranquilo, né? A gente não vai deixar de ter desafios, mas com ele tudo é mais fácil. Não, totalmente certo. E eu agora você falando, eu pensava, né, que importante não sei, uma vez no semestre, ou a cada bimestre, eu não sei como se organizar, mas fazer, por exemplo, um dia de deserto para os jovens, né? Onde tem adoração, ou um lugar onde eles possam estar na natureza, que alguém possa dirigir uma meditação, depois eles possam refletir, meditar num lugar bonito, para que eles possam fazer essa experiência de ir conectando com Deus no silêncio, em um momento de serenidade, né? E assim, eu acho que isso poderia dar muitos frutos também, porque aí a gente vai ensinando, na verdade a gente vai ensinando, porque nós precisamos disso, precisamos que alguém fale, né? Como o Léo dizia, né, que tem gente que tem Deus como uma pessoa muito longe, mas eu acho também que é muita responsabilidade nossa de que talvez a gente não falou tanto de Deus ou não explicou, não ensinou
ensinar no sentido de não ajudar as pessoas a fazerem uma experiência com Deus, e que as pessoas ficaram com uma ideia muito longe, porque só foi dado matéria, só foi dado o intelectual, a doutrina pela doutrina, né? Mas se você faz com que essa pessoa vá, porque tem gente que não tem ideia do que é, por exemplo, as senhoras, né? A gente sempre fala no retiro de senhoras, silêncio. Aí elas começam, eu digo, gente, silêncio não é falar baixinho, mas para as mulheres em geral é assim, né? Mas isso aqui no México, onde eu já estive, é assim. Mas você tem que ir fazer com que elas façam essa experiência, e isso por amor a Jesus, e aí até que a pessoa tem o tempo dela, também vai fazendo essa experiência, e aí é onde que ela dá o passo, né? Mas eu acho que se a gente vai ensinando, vai levando o jovem a fazer essa experiência com esses pequenos retiros, nossa, acho que a gente vai ganhar muito, porque tem que levar né? Jesus também se retirava, às vezes, com seus discípulos, né? E ensinava. Uma Fala, coisa Léo, desculpa. Que é justamente essa questão que eu vejo muito assim muitas vezes a gente vê o católico, né, com Nossa Senhora, com o próprio Cristo, muito distante. E é o que você falou, muitas vezes nós catequistas, e mais uma vez, às vezes não só nós catequistas, mas nós cristãos, nós católicos, ao falarmos de Deus para os outros, a gente bate muito nessa tecla litúrgica, de formação, Santíssima Trindade, o conceito, né? É muito conceito e baseado, fundamentado no santo tal, no magistério da igreja. E a gente esquece muitas vezes de mostrar para eles que é claro que isso é muito importante, mas isso é a caminhada de cada um também. Nós já tivemos, né, talvez a pessoa que esteja falando, né, baseado em fundamentos de santos, de escritos, né, de Santo Agostinho e diversos outros santos, ele teve uma caminhada para isso. E ele não pode comparar a sua caminhada com a do outro. Né? É claro que quando a gente coloca isso, eu não posso também, como catequista, né, não levar a formação para o meu irmão. Mas, além de levar a formação para o meu irmão, eu tenho que levar o sentimento, né, que, por exemplo, Nossa Senhora, Maria é mãe de Deus. E aí eu posso, né, fazer um tratado teológico, né, de acordo com os santos e explicar isso. Mas mais, até eu tenho que explicar isso? Tenho, como catequista. É a formação catequética. Mas eu também tenho que mostrar, né, que Maria é aquela mãe que está no céu e que me acolhe. Que quando eu estou nessa terra e passando as minhas dificuldades na faculdade, no trabalho, com algum ente, Maria é aquela mãe que, assim como ela Léo, você está congelado. Né, visitar a sua prima Isabel, levando a sua prima. Bom, Oi? Léo, a sua internet está cortando e você está ficando congelado para a gente. Tá. Nós chegamos até Maria visitando Isabel. Pois é, o que eu quero dizer assim, então a gente tem que mostrar para as pessoas essa mesma Maria que foi visitar sua prima Isabel, né? Foi levar ajuda à sua prima Isabel, porque ela precisava, era uma senhora de idade que estava grávida, entendeu? E do mesmo jeito que quando eu preciso na minha caminhada de ajuda, é a mesma Maria que vem ao meu socorro. A mesma Maria que olhou, né, para os noivos nas bodas de Caná e intercedeu a Jesus, é a mesma Maria que quando me vê num sofrimento de uma doença, num trabalho, com família, num relacionamento, é a mesma Maria que vai virar para o seu filho Jesus e falar: olha, o vinho da Estela acabou, o vinho do Leonardo acabou, o vinho da Gisele acabou.
E por mais que Jesus falou para ela, né? Mas não chegou a dizer tudo que ele vos disse. Né? Então, assim, por mais que a gente leve a liturgia, né? E que devemos levar, né? A gente tem amor. Isso mesmo. Muito bom. Obrigada, Então, Léo. Léo, obrigada pelas suas Eu acho que palavras. travou Tá travando um pouco, Léo. Você tá ficando congelado pra gente. Mas a gente entendeu a gente mensagem. entendeu, né? De uma forma geral, entendemos a mensagem. Bom, são 9h15, né? Nós combinamos que teríamos 1h30 de formação, para que a gente possa conseguir trazer a Estela novamente. Vamos cumprir o nosso horário. Então, eu acho que a gente já pode encerrar por aqui. E eu já vou deixar uma sugestão, tendo em vista que o tema mais comentado ou falado, ou as sugestões que foram pedidas aqui é sobre oração, né? Eu acho que é sempre um ponto que a gente ouve, as pessoas perguntam como orar, como levar os outros a orar, e todo mundo acha que é fácil, mas existem algumas formas, né? E alguns meios de a gente achar esse caminho, cada um com da sua forma. Então fica uma sugestão, Estela, de repente iniciar um processo formativo de catequistas com esse tema, talvez seja um começo. Mas, enfim, conversamos sobre isso num próximo momento. Acho que a gente pode encerrar por aqui, por hoje, agradecendo a presença de todos, agradecendo a disponibilidade de todos, do tempo de vocês nessa segunda-feira, estar aqui até às 9h15, e principalmente, Estela, agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua resposta positiva ao nosso convite. E, como nós comentamos, a gente salvou, gravamos isso, vamos disponibilizar para aqueles que não puderam compartilhar conosco das suas dúvidas, seus questionamentos, aproveitando esse momento muito positivo com você. Mais uma vez, muito obrigada. Desculpa, estão perguntando onde vai ficar disponível no da paróquia, né? No YouTube da paróquia, é isso? Isso mesmo, lá no canal do YouTube da Guadalupe. Assim que a gente subir, eu disponibilizo o link para todo mundo. Tá bom. Aí tá ótimo. Então tá. Bom, sou eu que agradeço, de verdade. Eu tô aqui para isso, né? E sempre que puder, podem contar comigo, estando tendo disponibilidade na agenda, com muito carinho, né? Agradeço vocês a paciência também de estarem aí me escutando, e nos unimos na oração, né? Eu acho que a oração é o que faz a gente ficar forte, e é o Espírito Santo, né? Lembremos que a obra não é nossa, né? É Deus, e quanto mais disponíveis nós estivermos para o Espírito Santo, mais ele vai poder fazer através de nós. Então, lembremos sempre que nós somos só os instrumentos, somos só o lápis, e Deus é que vai escrevendo, né? E nós vamos, isso, só como instrumentos. Eu agradeço muito, eu gosto muito disso, né, que eu faço, de dar formação, e também busco receber formação, tenho, né, estudo também, para que possa também ser esse instrumento nas mãos de Deus para vocês, tá bom? Muito obrigada, e que Deus os abençoe sempre. E amanhã, por favor, uma Ave Maria pelos meus 27 anos de consagrada, tá?